cara. E, cara, eu li aqui que você se dedicou também a estudar e a falar sobre a relação de arte e o reino e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que na sua caminhada, na sua jornada aí, Deus foi ministrando e te dando para ministrar sobre isso? Qual é o papel do artista no reino de Deus? Cara, o entendimento que a gente foi... começa com a música, né? De entender de que todas as coisas foram criadas por Deus. Elas foram criadas para a honra e glória dele. E de que existe no coração um desejo para que a gente o exalte, manifeste a glória dele através de tudo aquilo que ele nos deu. E a arte é um desses caminhos, né? Quando a gente pensa nisso sobre a música, não sei se você vai lembrar dessa época, mas existia uma época onde a bateria ou alguns instrumentos musicais não eram de Deus. Não lembro, eu sou muito jovem, eu não lembro. Mas teve uma época, você que não lembra, houve uma época, de que alguns instrumentos não eram de Deus. Sim. Eles não podiam estar no contexto da igreja porque aquilo não era de Deus. E conforme o tempo foi passando, a gente foi tendo o entendimento de que, na verdade, foi Deus também quem criou aquilo. E o que a igreja foi fazendo? Ela foi recuperando, se é que eu posso dizer, né? E dessa maneira, ela foi recuperando aquilo que o inimigo tinha roubado e falado que a gente não podia usar. E a gente foi recuperando e falou, não, nós podemos sim, foi Deus que deu a habilidade para o homem construir esse instrumento e nós queremos usar esse instrumento para a glória de Deus. Quando eu penso na arte, eu faço esse paralelo. Durante muito tempo, se considerou algumas coisas em relação à arte como não de Deus, né? Mas se a gente tem entendimento que Deus criou todas as coisas e todas as coisas são para a honra e glória dele, essas formas de expressão artística também são do povo de Deus para ser usado para a honra e glória de Deus, né? É claro que uma das coisas que a gente precisa sempre trabalhar no coração do artista é o entendimento de que não é, apesar de nós resgatarmos a arte, não é sobre o que a gente faz, é sobre o que nós temos dentro, né? Como assim? Por exemplo, não significa a arte, só para fazer sentido o que eu estou querendo dizer, a arte ela não é o nosso final, não é o final, ela é apenas... Porque quando a gente pensa assim nessa militância, se é que eu posso dizer, de resgatar a arte, a gente pode colocar a arte como sendo um fim. Ela não é o fim. Eu quero recuperar isso como meio. Como meio. Para que o fim seja a glória de Deus. Então, o fim é a glória de Deus, mas um dos meios é a arte, arte. seja qual expressão for. E aí eu sempre dou o exemplo. O texto clássico, eu estava falando esses dias num projeto que nós fizemos na igreja. Um dos textos mais clássicos quando você vai falar de adoração é o de João 4, né? De quando Jesus encontra a mulher samaritana e vai falar, e ela fala mas a gente tem que adorar aqui, eu tenho que adorar lá. Ele fala, não é sobre isso, né? Vocês adoram quem vocês... Chegou o tempo e o Pai procura adoradores que o adorem. E aí ele coloca que mais importante do que o que você vai fazer como expressão é o fato de quem você é. O Pai não procura adoração só. Não é adoração pela adoração. Porque se ele procurasse só adoração, qualquer tipo estava valendo. Não é isso. Ele procura adoradores. Então, por mais que eu fale da arte, de nós resgatarmos a arte, eu penso nesse resgate como um meio para que um fim seja alcançado. Com o desejo de alguém que quer proclamar a glória de Deus com tudo que tiver. O que mais tem que eu posso usar que pode servir para glorificar o Senhor? Eu quero. Entendeu? Está no nosso... E já como está no banco de dados, né? Isso pode acontecer assim? Porque assim, quando você fala de música, talvez seja um dos lugares que a gente teve mais exemplos disso acontecendo, porque a gente tem muita música cristã, né? Mas quando eu chego na pintura, entendeu? Quando eu chego no próprio teatro, porque no teatro, assim, como é que eu uso isso para a glória de Deus? Eu fazer teatro lá na igreja, entendeu? Tem outras formas, né? Mas quando você chega no artista plástico, como é que é? Eu tenho que fazer uma cruz sempre? Como é que a gente glorifica a Deus? Talvez não de maneiras tão óbvias como foi o que a gente sempre fez. Cara, eu vou tentar... Existe uma
existe uma consciência de que por mais que eu faça, por exemplo, a gente quando vai, a gente prepara um sermão e a gente estuda a Bíblia, a gente dedica tempo orando para que Deus revele algo sobre aquele texto que a gente leu, a gente organiza aquele texto, mas a gente sabe que quem realmente vai fazer alguma coisa é Deus. Entendi. No ouvinte. No ouvinte. É claro que existe uma intenção do seu coração de que Deus provoque. Você está ali, você debruça e fala, Deus, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça. E aí, então, você faz a sua parte. Mas a gente sabe que quem vai fazer a outra parte é Deus. Eu penso na arte plástica, por exemplo, muito da mesma forma. Entendi. O cara que vai fazer um quadro ou que vai fazer uma escultura, ele tem algumas habilidades que Deus deu. Acredito que se ele tem essa intenção, e a gente volta para o texto de João, se no coração dele existe um desejo de que aquela arte manifeste a glória de Deus, ele pode colocar as habilidades dele e a intenção do coração dele naquilo, sabendo que quem vai realizar a outra parte é Deus. Muito bom. Então, mesmo que eu não entenda como, eu já tive experiências de, às vezes, olhar uma fotografia, né? Você olha a fotografia de uma paisagem, que seja, né? Eu sou essa pessoa. Então, eu olho e eu falo, cara, como Deus é incrível. E aquilo começa a ministrar comigo, tá? Entende? Eu sei que é Deus que está falando comigo. Através daquilo. Por mais que aquela pessoa tenha colocado energia, tenha feito eu sei que é Deus que tem uma intenção. Existe... Quem está completando essa obra é o Espírito Santo. Eu acho que quando a gente pensando, por exemplo, em algo que é abstrato, como a arte plástica... porque ou você pode pensar só no instrumental. Sim. Né? O instrumental, a música clássica, ou a arte abstrata, né? Um quadro abstrato ali, que não é um desenho específico. Realmente, porque quando eu faço um leão, né? Sim. Ou uma cruz, ou quando eu canto a música e tem as palavras, é o que você falou, talvez a gente tenha essa impressão. Ah, não, o Espírito Santo não precisa fazer nada aqui, porque eu já falei. Sim. Né? Mas mesmo ali pode ser palavras jogadas ao vento, né? Sim. Se ele não fizer algo com aquilo, né? Para você ver que é mais sobre na verdade, é sempre um meio para que ele faça, é uma oportunidade para que ele faça. É como a pregação. Apesar da pregação ser algo explícito, né? É um meio para que Deus faça. Não é a nossa pregação que faz. Né? Nós temos essa consciência. Quem faz é o Espírito Santo. Eu lembro uma história que o pastor chegou na igreja, né? E ele ia pregar naquela manhã, tal. Então ele chegou na igreja com a Bíblia, com o sermão dele e tal. Ele imprimiu o sermão ali, né? E aí, quando ele tava na porta da igreja, bateu um vento, cara. Levou o sermão dele. E ele tentou correr atrás e as folhas foram voando e tal. Ele não conseguiu pegar o sermão dele. Aí ele foi, preocupado, né? E aí o louvor rolando e tal. E acabou, e ele subiu, né, pra pregar. E ele falou assim, irmãos, cheguei aqui, bateu um vento, levou meu sermão. Vamos ter que contar com o Espírito Santo hoje aqui. Vamos ter que contar. Gente, não tem outra opção hoje. A gente não tem outra opção. Vamos ver o que ele faz. Mas assim, é lógico que é uma caricatura, né? Mas às vezes é isso, né? De tipo assim, me preparei bastante. Hoje vai dar certo. E aí dá a impressão que é o nosso braço, né? Ou não. E é o que você está falando. Isso é muito interessante. Muito legal. Então, é assim que eu enxergo que a arte pode contribuir, né? Pode contribuir, não. Pode ser usada para o reino de Deus. E mesmo a arte, de uma maneira geral, quando a gente pensa no teatro, os povos antigos utilizavam em seus rituais o teatro para transmitir valores. Então, por exemplo, quando o cara ia falar do Deus Sol, né, eu vou usar esse exemplo, ele tinha uma representação teatral do Deus Sol. Então, alguém vestiu uma roupa que parecia, na imaginário deles, o Deus Sol, e eles iam replicando isso. Então, anualmente, eles faziam esse teatro, e eles iam fazendo o quê? Imprimindo valores daquela comunidade para o povo. Né? Então, era arte sendo utilizada para transmitir valores. E hoje, o que mais está formando as pessoas são vídeos. Né? Sim. De fato, são vídeos. Pode ser um TikTok, pode ser o Instagram, pode ser um YouTube, pode ser a TV. O que mais está formando as pessoas, basicamente, é um teatro. Né? É isso. Que vai passando valores bons e horríveis, Sim. né? E eu acho que é o que você falou de redimir tudo isso, né? Eu gostei muito... a gente ia gravar um podcast aqui com a galera do Coletivo Candeeiro, mas acabou que com o Marco Teles e tal, mas não deu.
Mas ele me mandou o CD novo, ele falou, né, ó, ouve aí e tal, até pra gente gravar. E ele tem uma conversa no meio, uma prosa, muito legal. E aí ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre Gênesis 1, né? Falando sobre a primeira coisa que Deus quer falar para a humanidade. Eu sou artista, né? Yeah. Primeira coisa, primeiro atributo. Você fala assim, cara, qual é o primeiro atributo na primeira frase? E no princípio criou Deus. Ele cria, né? E nós somos feitos à imagem dele, né? É isso. É isso que nos faz diferente de todos os animais, né? Você pegar um João de Barro, há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 5.000 anos atrás, ele estava fazendo a mesma casinha, né? Sim. Ele não teve uma ideia nova. Sim. Entendeu? Mas o ser humano não consegue parar, né, cara? Cada geração você vai ver uma coisa nova, cada país é um negócio novo, cada região é uma coisa nova, porque é isso que nos faz a semelhança dele, né? A gente não pode perder isso. Acho que uma das grandes mentiras que foi espalhada é eu não sou criativo. Sim. Mentira. Você é ser humano, você é criativo. Você é criativo. Lógico que cada um é de uma forma, em uma área. A sua maneira, né? A sua maneira, mas é o que nos faz semelhança, né? Imagem e semelhança. Uau, que